Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesse templo de adoração, onde participaremos dessa escola bíblica dominical e onde o nosso principal desejo, pelo menos deveria ser, adorar o Teu santo nome, através também do querer conhecer a Tua palavra. Senhor Deus, nós somos todos carentes do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu agir, do Teu tratamento sobre as nossas vidas, e nós queremos afirmar que temos todos nós pecado contra o Senhor, vivemos num país que voltou as costas para o Evangelho da graça, e nós precisamos da Tua intervenção sobre essa nação, sobre essa sociedade que está voltada para o pecado. Senhor Deus, há tantas coisas que têm roubado o desejo das pessoas de estarem buscando o Senhor, as coisas desse mundo, a tecnologia avançada, os favorecimentos para esse mundo têm roubado, Senhor Deus, o tempo, a atenção e o coração do povo dessa nação. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, que os corações possam estar retrocedendo para o Senhor, se convertendo ao Senhor, e que haja grande poder de Deus no Brasil. Senhor Deus, nós cremos que só o Senhor pode fazê-lo, e nós suplicamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quantas vezes você já se sentiu um Nicodemos na vida? Você se acha conhecedor das coisas, você acha que conhece toda a palavra, mesmo sabendo que não conhece, você acha que já tem todas as informações necessárias, até que você vê algo na própria palavra que chama a tua atenção e que faz você ficar então querendo saber alguma coisa a mais. O que falta na nossa geração, chamada geração gospel, geração evangélica, é o desejo de conhecer de Deus, é a revelação diária pelo Espírito Santo de Deus de coisas maravilhosas. Meus irmãos, se você quiser coisas maravilhosas, se você quiser coisas que ainda estão ocultas a você, a palavra diz que você tem que clamar ao Senhor, e Ele vai te anunciar coisas sobremodo grandes, para que você não saia por aí querendo exibir o seu conhecimento, mas para que você se volte com o seu coração ainda mais aos pés do Senhor. Meus irmãos, nós temos um tempo hoje plúmbio, cor de chumbo, um tempo hoje que muitas pessoas vão abrir a veneziana da sua casa, vão falar: hoje eu não vou à escola bíblica, hoje o tempo está tendendo para a chuva. É interessante, né? Diz a irmã Leamara que eu vi um comentário que ontem no show do cantor tatuado, aquele do como é que chama aquele outdoor, um rapaz todo cheio de tatuagem, disse que estava cheio. Eu e Henrique, nós tivemos que esconder a moto do Henrique, né, Henrique? Fala sério, Henrique. Beleza, né? Esconder a motinha para o Henrique não molhar demais, né? Porque já está magrinho, se pegar uma pneumonia não aguenta, né? Então, o que nós vimos ontem? Nós estávamos alegres, né, Henrique? De fazer esse projeto, ajeitar um negócio para a motinha, guardar, porque nós estávamos buscando a Deus, não como deveríamos buscar, mas para nós era uma alegria, era um favor de Deus sobre as nossas vidas, e tinha muita chuva aqui ontem nesse tempo. Agora imagina a turma que estava lá, pleiteando lá, se alegrar nesse show mundano, Eles estavam literalmente debaixo do tempo, não é verdade?
e eles estavam alegres com isso. É interessante que nós não temos nos alegrado com a presença do Senhor, nós não temos nos alegrado com a palavra do Senhor. E é interessante que esse homem chamado Nicodemos era um dos principais judeus. Ele tinha conhecimento do Velho Testamento, ele tinha o desejo de servir a Deus, ele tinha o desejo de honrar a Deus, mas quando ele se depara com Jesus, quando ele vê ou ouve falar de Jesus e o que Jesus estava fazendo, há o quê? Um ponto de interrogação no seu coração. Será que ele é realmente um profeta? Só pode praticar as coisas que ele pratica alguém que realmente veio de Deus. Interessante, hoje no nosso tempo, as pessoas estão querendo Jesus pelo que ele pratica aqui nessa terra, ou praticou aqui nessa terra. Eles estão querendo os milagres, as curas, a transformação na situação do casamento, a transformação na situação financeira. Eles estão querendo isso, mas não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer no coração de Nicodemos uma mensagem profunda sobre nascer de novo, tornar-se um novo homem, tornar-se uma nova mulher, agora nascido do Espírito e não da carne. Meus irmãos, olha a prioridade de Jesus Cristo. A isto, versículo 3, respondeu Jesus: em verdade, o que é isso? Chamando a atenção para uma verdade profunda. Te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante. Quantas pessoas se declaram cristãs hoje? As igrejas evangélicas, muitas delas, e principalmente onde os cultos são cultos chamados de liturgia aberta, liturgia atrativa, elas estão cheias. Mas será que estão cheias de novos nascidos? Ou será que estão levando as pessoas a ficarem mortas nos seus delitos e pecados? Agora eu pergunto, você é um nascido de novo? Eu não estou perguntando se você batizou, não. A maioria aqui eu acho que até já batizou. Eu estou perguntando se é uma verdade. Você nasceu de novo e você conhece o reino de Deus? Você, durante a semana, suspira como a corça sedenta pelas águas? Você suspira pelas coisas de Deus? Você se depara com a palavra de Deus e você chora? Você ouve pregações expositivas da palavra do Senhor por homens sérios, homens realmente ungidos do Senhor, que vão dizer a verdade sobre a nossa condição de pecado, a nossa miséria, e você ama a exposição da palavra do Senhor? Você deseja ter mais de Deus na sua vida durante a semana? Você no seu trabalho, você fica pensando, olha, está chegando a hora da minha folga, que eu vou sentar, vou tomar uma refeição, mas eu vou meditar nas coisas dos céus. No seu aparelho de música, ou no seu celular, ou num aparelho que você tem, você coloca lá um pendrive, ou você coloca um arquivo que tenha a exposição da palavra do Senhor? Como seria, se tivesse, né? Como seria o repertório de músicas no celular de Paulo? Talvez nem músicas não iam ter muitas, muito pouco, mas a exposição da palavra do Senhor. Interessante que hoje nós temos a Bíblia, né, online, nós temos a Bíblia que pode ser baixada, nós temos o privilégio de poder nos deleitar com um fone de ouvido. Adolescente gosta muito de fone de ouvido, né? Eu não consigo ficar com aquilo, me machuca um pouco. Mas o que o jovem ouve? O que o jovem ouve? O que ele faz? Meus irmãos, Nicodemos não entende essa chamada do Senhor. Ele diz: Senhor, como podes voltar ao ventre sendo velho? Não há uma possibilidade de Nicodemos nascer de novo, ele estava falando. O Senhor Jesus responde mais uma vez com a seguinte afirmativa: em verdade te digo. Quer dizer, uma coisa muito importante e verdadeira eu te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário arrependimento, é necessário a manifestação do Espírito Santo no coração de um homem, para que ele confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É necessário que o Espírito Santo venha mudar as características de um homem. É necessário que o Espírito Santo venha encher um homem de Cristo Jesus, para que ele possa realmente
se considerar um novo nascido. E o Senhor adverte: o que nasce da carne é carne. Isso é a maioria dos evangélicos de hoje no Brasil, nascidos da carne, por isso são carne. Ah, você não pode falar isso. Eu posso. Ah, mas você vai responder diante de Deus. Concordo. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, porque eu estou afirmando isso. Mas eu afirmo: a maioria do povo evangélico é nascido da carne, por isso é carne. Meus irmãos, uma pessoa moldada pelo Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o versículo 8 retrata como é a vida dela. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Interessante que uma pessoa, ela tem o seu regime de vida, ela tem o seu modelo de vida. Quando ela nasce de novo, talvez aquilo não seja o plano do Senhor, ela continuar daquela maneira, e ela é totalmente transformada. Ela vai viver agora impelida pelo Espírito Santo, ela vai viver agora constrangida pelo Espírito Santo, ela vai viver agora totalmente levada pelo poder do Espírito Santo. Analise analise o seu dia, o que você faz durante o dia. Analise, meu irmão, agora o seu coração, abre o seu coração, não perante mim, nem perante o seu irmão do lado, mas perante o Senhor. O seu dia é um dia onde o Espírito Santo tem te levado, tem te trazido, tem te impelido, tem te constrangido a viver para a glória do Senhor. Não adianta chegar domingo, ficar com essa cara de anjo, meu irmão. Nós temos que ter uma vida em Cristo Jesus. Nós temos que ter a verdade em nós, nós temos que ter o Espírito agindo em nós. E quando nós pecamos, se nós estamos cheios do Espírito Santo, há um profundo arrependimento no nosso coração, um arrependimento grandioso o suficiente para que o nosso coração seja mudado pelo poder da palavra do Senhor. Eu quero que você entenda uma coisa: a igreja de hoje precisa parar de brincar. Nós, a começar comigo aqui, o Pedro Nogueira, precisa parar de brincar. E talvez sirva para você também essa afirmação. Nós precisamos parar de brincar de sermos crentes. A igreja hoje, ela é tão confusa que quando ela acha que precisa abafar um pouquinho mais, ela faz uma obra social. E ela se deleita numa obra social para falar que está fazendo alguma coisa. Mas a igreja verdadeira, ela ora. A igreja verdadeira, ela estuda a palavra. A igreja verdadeira, ela vive a palavra. Ela tem desespero pelas coisas de Deus. Eu oro para que essa igreja aqui tenha mais frequência nas reuniões de oração do que no culto de domingo à noite. Eu não sei se eu vou ser ouvido. Talvez não vá acontecer isso. Pelo menos comigo vivo. Mas eu ficaria muito mais alegre de que os bancos dessa igreja estivessem aqui, as pessoas com os joelhos dobrados, numa reunião de oração, e num culto domingo à noite, menos pessoas. Sabe por quê, meu irmão? Oração não dá ibope. Oração é você com Deus. Oração, ninguém vai aplaudir você porque você fez alguma coisa legal, ou porque você preparou um estudo legal, ou porque você falou alguma coisa legal, ou porque você tocou algum instrumento, ou porque você fez uma ministração para as crianças, ou porque você fez alguma outra coisa qualquer. Sabe, a oração é você e Deus. Por isso, nas reuniões de oração que eu faço parte, não tem musiquinha, porque musiquinha deixa o crente safado, sem vergonha. Ele quer o balanço. Ele quer o balanço. Ainda mais se a musiquinha for do ritmo que ele gosta. Mas falar com Deus: Deus, eu sou miserável, sou um pecador, eu preciso de correção na minha vida, eu preciso de obedecer a palavra. Senhor Deus, o Senhor me mostrou no versículo tal hoje, mas eu te desobedeci mesmo assim. Isso não é gostoso, né? Isso vai contra a nossa carne. Isso vai contra a nossa carne. E a nossa carne tem dominado. Por isso a nossa geração é chamada geração carnal, não geração espiritual. Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar moldando o seu caráter. Que Deus possa estar tocando a sua mente,
renovando a sua mente, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queria dar um aviso aqui, enquanto o grupo de louvor sobe aqui. Os irmãos deram o nome para o Henrique. Henrique, como é que estão aí? Deram o nome? Tem alguém que não deu o nome? Se você quiser ir conosco a Alfena semana que vem, pode dar o nome para o Henrique, né? Nós vamos fechar uma van. Se for necessário, nós fechamos duas. O que nós estamos pedindo? Estamos pedindo a colaboração de R$20, 10 para ir, 10 para voltar. O lanche o pastor Luiz vai dar lá gratuito, tá? Só para a gente ajudar na despesa do carro, certo ou não? Então, seria importante que você se manifestasse rapidamente. Nós vamos ter lá um momento de culto a Deus. Vai ser algo especial que Deus tem tratado no nosso coração. Nós vamos dar um apoio àquela igreja também, né? Que é uma igreja que luta igual a nossa aqui. E nós vamos ser abençoados pelo poder de Deus. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus. Vem sobre nós com o teu Espírito. Acende o teu fogo em nós, ó Pai. Faça-nos, ó Deus, enxergar, Senhor, além dos limites, ó Deus, dos nossos olhos, ó Pai. Faça compreensão. Nos faça enxergar, ó Deus. Quebra, ó Pai, todo impedimento. Quebra, Senhor, toda insegurança das nossas vidas. Possamos confiar inteiramente em Ti, Deus. Nos entregar, Senhor, nas Tuas mãos. Lembramos de Tuas promessas, que se orarmos e nos humilharmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá. Lembramos de Tuas promessas, que se voltarmos e Tua face buscarmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá. Envia avivamento, começa em mim. Pois sou de puros lábios, os meus olhos virão ver Sua glória, vislumbrei, sem aviva, começa em mim. Lembramos de Tuas promessas, que se orarmos e nos humilharmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá. Lembramos de Tuas promessas, que se voltarmos e Tua face buscarmos, o Senhor virá
sarar nossa terra, virá a nós. Envia avivamento, começa em pois sou de puros lábios, sou sim. Envia avivamento, começa em pois sou de puros lábios, sou sim. Os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei. Sim, aviva, começa envia avivamento, começa pois sou de impuros lábios, sou sim. Envia avivamento, começa em mim, pois sou de puros lábios, sou sim. Envia avivamento, começa em pois sou de puros lábios, sou os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei. Sim, começa em sim, eis-nos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, ó Pai. Começa em cada um de nós, ó Deus. Que o Teu Espírito derrame sobre nós fogo, Senhor. Sejamos acesos, ó Deus, pela eternidade, ó Pai. Ó Senhor, nos leva, Senhor, a caminhar, Senhor. Pela graça que nos foi dada, Senhor. Pelo amor derramado sobre as nossas vidas, ó Deus. Sejamos incendiados pelo Teu Espírito nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus.
entregou uma cruz, nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Graças te damos, ó Deus, pelo sangue derramado de Cristo Jesus. Louvado seja, Deus, nos faça compreender essa graça maravilhosa. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará, que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Louvado seja o teu Espírito nessa manhã, ó Pai, sobre cada um de nós, Senhor. Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, sua dor, seu sofrer, tudo que Ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará, que realmente irá contar é o amor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Quem levantará contra ti, Senhor? Quem ousará, ó Pai, lutar contra o Senhor, Deus? Não há poderes, não há principados, ó Deus, não há, Senhor, nada, Senhor, que você peça, ó Deus. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz, nada pode vencer o teu amor, meu Jesus, nada pode vencer teu sacrifício, Jesus.
nessa manhã, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra tem nos corrigido, a Tua palavra tem nos mostrado o caminho, ó Deus. Agora nós pedimos que o Espírito Santo, ó Deus, entre nas nossas vidas, ó Pai, nos encha do fogo do Senhor, ó Pai, da vontade, do desejo de buscar o Senhor, de ir até, Senhor, as últimas consequências, ó Pai, por amor a Ti, assim como Cristo se entregou na cruz por nós, ó Pai, que também nos entreguemos, ó Deus, nossas vidas, ó Pai, por amor a Cristo Jesus. Oh, seja assim o nosso estilo de vida, seja assim, ó Deus, as nossas decisões, seja assim, ó Deus, o que vamos fazer, ó Pai, pelo resto de nossas vidas, ó Deus. Louvado seja a Tua presença aqui, Senhor. Ministra sobre nós, ó Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a sala então? Glória a Deus. A abelha, quando muda de lugar, fica tudo reunido num lugarzinho assim, né? Tá? Mais ou menos, irmã Rosilda. Deus abençoe a senhora. É diferente. Olha, eis uma varoa diferente. Glória a Deus. Glória a Deus, é brincadeira, né? Cada um fica onde acha melhor. O Olivan vem aqui na sua passada, né? Buscar o microfone. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Esse cachorro está chorando desde ontem, né? Tá? Está amarrado. Irmã Rosilda, que brabeza é essa? É muito triste, né? Muito triste. Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode ler de novo, irmão? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Para ficar bonito agora, né? A Solange ora, né? O esposo lê, a Solange ora. Graças nós te damos, ó Deus, Glória por a esta Deus. oportunidade, mais uma vez que o Senhor nos dá de estar aqui na tua Amém. casa, este privilégio, ó Deus, Glória que o Senhor a nos Deus. concede. O Senhor nos colocou em pé e nos trouxe até aqui. Agora, Pai, eu peço teu Espírito Santo, fale No com o nome pastor, de para que Jesus possa temos. trazer a tua palavra mais uma Glória. vez ao nosso coração. Ser cheios de ti mais uma vez. Precisamos de ti, Senhor. Glória a Fala Deus. conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, considerai-vos mortos. O que vocês entendem nisso? Quero uma palavra de vocês. O que significa para você se considerar morto? Por favor. Não brigue, mas por favor. Com muita ordem, sem um querer atropelar o outro. Vamos lá. O que significa para você? Quer que eu chame pelos nomes ou vocês querem? Lindalva, não adianta esconder até de Samuel, não. Quando diz considerai-vos mortos, é tipo assim, é como ele não existisse, para você não praticar. Considerai mortos, quer dizer, não viver para aquilo de jeito nenhum. Certo. Então o texto lá de Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Agora é para nós estarmos mortos onde? Por pecado. É interessante que um morto, ele não toma decisão. No caso aqui, pelo pecado. Irmão, não criticando quem está fora,
prosseguindo no teu raciocínio, esse estouro eu não sei o que é, mas ele está fazendo parte hoje, o cachorro chorando e o estouro acontecendo. Se esse povo de hoje, a gente está ouvindo falar de tantos escândalos dentro da igreja do Senhor, tanto amor ao pecado, tanta apologia ao pecado, tanto não é bem assim. Por que o senhor acha que está acontecendo isso então? Se a palavra diz, assim também vós considerai-vos mortos. Eu quero que o senhor continue. Por que está havendo tanto escândalo no seio da igreja, tentando justificar o pecado? Eu acho pior do que pecar e tentar justificar. Acho que não é bem assim. Por que está acontecendo isso na sua visão? Já que o senhor foi o corajoso, né? Continua sendo corajoso agora. Eu penso assim, igual a gente já tem ouvido falar pela palavra de Deus, que para as pessoas diz o seguinte: é normal o que está acontecendo. Porque o que acontece? Hoje o que é certo está se tornando errado, e o que é errado está ficando normal porque eles estão achando que é certo. Então eles vivem no pecado, vivem deliberadamente no pecado, achando que é normal viver do jeito que está vivendo. Por isso que está do jeito que está. Porque se eles prestassem atenção no que significa o pecado, errar o alvo, desagradar a Deus, talvez não aconteceria o que está acontecendo hoje. E eu não estou dizendo lá fora, não. Estou dizendo dentro da igreja. Só isso. Dentro da nós igreja. estamos tratando. Agora, por que Paulo, então, inspirado por Deus, ele dá essa palavra? Vamos voltar no 6:1. Qual que era a situação da igreja ali também? Tentando justificar a libertinagem. Você já viu que quando um pai hoje, ele quer justificar o seu erro, como é que ele fala para o filho? Filho, vai lá comprar um maço de cigarro para mim, mas olha, você não deve fumar, é prejudicial à saúde. É mais ou menos isso ou não? Quando é para assistir uma novela da Globo, né, que é o Privada de Satanás, né? É o que sai da privada de Satanás. Está com purga aí, irmão? Ah, bom, eu pensei que era purga. Perceveja, alguma coisa, né? Torce, retorce, né? Procura, mas não vejo, né? Mas tudo bem, irmão, tem os cacuetes dele, de vez em quando ele vai ao fundo do poço, mas ele volta. Benção. Mas o que a mãe fala para o filho? Olha, filho, está na hora de você sair da sala. Porque essa programação que eu vou assistir, que nós assiste, ela fala, você não deve assistir, porque eu já sou maduro, mas você ainda é novo, pode ser contaminado. É isso mais ou menos ou não? Isso eu estou falando em lar que se denomina cristão. Aliás, eu acho que essa mãe não está madura, ela está apodrecida, né? Falta só cair, né? Está faltando poucos dias, dá um ventinho, ela vai cair, porque ela está podre, né? Falar isso para o filho. Se aquilo que não alimenta seu filho, aquilo que não deve alimentar o seu filho, não deve alimentar você também, mãe. Não deve alimentar você também, pai. Até porque vai fazer mal para você. Às vezes a gente acha que a gente é velho e não muda mais, né? Muda sempre, a tendência de mudar sempre o pior. Certo ou não? Um senhor já de idade, quando ele fica bobo, um senhor, vamos supor isso, 60 anos, qual que é a primeira característica que ele fica bobo? Ele quer arranjar uma mulher nova. Correto ou não? Ele não vê que isso está errado, porque ele acha que ele é maduro. E aí ele começa a vestir umas coisinhas bacanas, uns óculos, umas calcinhas de marca e tal, e começa a cair por um caminho que, segundo a palavra, é como uma presa que vai para o abatedor até que a flecha lhe atravesse o coração. Provérbios, se não me engano, 5 ou 7, um dos dois. Ele fica bobo. Então, vamos ler o versículo 6:1. Uma questão para a gente responder. Quem pode ler para nós aí? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Interessante que essa pergunta é uma pergunta de libertino, não é? Poxa, então eu quero mais graça, então eu posso pecar mais para que essa graça seja cheia na minha vida? É mais ou menos isso que a igreja está fazendo hoje.
Eu falo igreja como aglomerado de gente que fala que Jesus Cristo é o Senhor, mas a verdadeira igreja do Senhor, ela é santa e perfeita, não no sentido perfeição de não pecar, mas de amadurecimento. Ela é santa e perfeita no sentido de ser madura no Senhor. Então, qual que é a nossa resposta para isso? Que diremos, pois? Deveremos pecar mais para que a graça seja abundante em nós? Porque quanto mais eu peco, mais é derramada a graça. Vamos responder no 2? Vamos lá. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Acabou. Fechou. Se há algum desejo no seu coração de justificar o seu pecado, dizendo que a graça vai ser mais abundante na sua vida, porque quanto mais o cara pecou, a graça, veio e salvou, então quer dizer que a graça foi mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que somos salvos, como viveremos nós no pecado se para ele morremos? Então nós precisamos lidar com seriedade o pecado. O problema na igreja não é se a igreja bate palma ou não bate, não é se o grupo pula quando canta ou não pula. O problema da igreja é o pecado. O problema da igreja é que nós estamos tendo um coração volúvel para o pecado, e o nosso coração, na maioria das vezes, não está morto ainda para o pecado, porque eu estou falando como povo, como eu estou nesse meio, nós temos um grande número de não nascidos, não regenerados no nosso meio, que tendem a se apresentar como regenerados, mas não são. A igreja precisa levar com seriedade. Meus irmãos, o povo está querendo uma licença para pecar. Nós estamos olhando para as coisas do mundo e falando, olha, se ele faz, eu também posso. Nós teríamos que orar para a palavra. Essa semana eu fui convidado para dar uma palavra para um grupo, em um local da cidade aqui, e eu quase não cheguei, porque estava chovendo muito em Alfenas, mas eu saí de Alfenas, vim todo molhado, e cheguei em casa, me preparei e fui, cheguei 5 minutos atrasado, e eu acho que eles esperavam que eu dissesse assim, olha, tudo vai dar certo. Eu falei, olha, eu tenho 2 notícias para vocês. Uma é muito ruim, mas é terrível, é para vocês. E eu tenho uma notícia muito boa para vocês. Eu vou começar com a ruim. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso é terrível. Isso é terrível, porque Deus não pode contemplar o pecado. Deus não pode. E se você anda no pecado, Deus não pode contemplar a sua vida. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa. Jesus Cristo veio para salvar o pecador. É o amor de Deus enviando o seu Filho amado para te salvar de todo pecado. Meus irmãos, nós estamos escondendo a verdade do povo. Nós estamos chegando para as pessoas dizendo, olha, você é legal, Jesus te ama. Jesus não ama. Ele vai derramar a sua ira sobre o pecador. Se ele não se arrepender, ele vai ser lançado no inferno pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque não se arrependeu do seu pecado, não confiou a sua vida totalmente a Cristo Jesus. E nós estamos enganando o povo. E as mensagens das igrejas estão assim, olha, bate no vizinho aí e diga, você é mais que vencedor. Aí vira para a direita e fala a mesma coisa, você é mais que vencedor. Isso não é igreja. A Bíblia diz outras coisas. Você é vencedor em Cristo Jesus. Agora, estar em Cristo Jesus é nascer de novo. É preciso do novo nascimento. E quando eu realmente nasci de novo, as minhas prioridades são outras. E eu não quero me dar bem, eu quero que o reino avance. Eu quero que a palavra de Deus chegue aonde ela tem que chegar. Meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Essa semana diz, olha, relato de jornal, diz que um missionário foi a uma ilha perto da Índia pregar para uma tribo que nunca ninguém entrou lá. Diz o jornal, não eu, que ele subornou pescadores para levar ele lá.
que aconteceu? Quando ele desceu, levou uma flechada, morreu, eles levaram o corpo dele para lá, não sei o que fizeram. Agora, a palavra do Senhor diz: não suborne. Ali há uma lei para não entrar ali. Eu sei que aquela tribo precisa ser evangelizada. Mas será que Deus usa desses recursos dos homens? Será que Deus usa do raciocínio humano para entrar lá? Será que ele era realmente missionário? Eu não sei, eu não conheço. Mas vamos supor que seja um missionário e ele foi e perdeu sua vida. Vamos supor que ele não subornou nada, ele foi e perdeu sua vida. O quanto você ama Deus, o quanto eu amo a Deus, para enfrentar dificuldades e avançar com o reino de Deus. Se nós não tivermos uma vida morta para o pecado, nós não conseguiríamos avançar com nada na nossa vida. Meus irmãos, eu tenho muito amor por essa igreja do Senhor. Aliás, vocês viram o depoimento da irmã Leone, né? Que eu fico mais com vocês do que com ela. Vocês viram na oração para encerrar domingo passado. Por que isso? Porque eu tenho um desejo que essa igreja ame a Deus, ame a oração, ame o bom testemunho, ame a palavra de Deus. Eu não preciso de mais nada dessa igreja, a não ser da oração dos irmãos. Eu não quero pegar o dinheiro da igreja, eu não quero que você trabalhe para sustentar minha família, eu não quero nada disso. Eu quero que você ame a oração, eu quero que você se dobre diante de Cristo Jesus, eu quero que você sinta o que eu já senti na minha vida, o que eu sinto quando eu busco a presença do Senhor. É algo bom demais para mim, que eu queria que vocês sentissem isso. Então às vezes as pessoas falam: o irmão Pedro é duro. Não é que é duro, a palavra de Deus é dura. Se vocês acham que o irmão Pedro é duro, é porque vocês não foram numa pregação de João Batista ainda. Aquela é dura, aquela é dura. Mas essa é a palavra de Deus. O cuidado de Deus com a sua vida não é se você vai ter um emprego que você ganha 10 mil reais por mês, é se você vai ter a conversão em Cristo Jesus. Não é se os seus filhos vão ser médicos, ou vão ser astronauta, ou vão ser outra coisa, é se os seus filhos vão ser cristãos, porque os seus filhos também vão morrer. Nós vamos, mas nossos filhos também vão, e essa vida vai passar rapidamente. E onde estará a sua eternidade? Meus irmãos, é interessante que nós temos que aprender pelo menos 3 verdades aqui. Primeiro, devemos saber que já foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Pode ler para mim Romanos 6,6, por favor? Alguém pode ler? O Cláudio, com aquele sotaque de mais ao norte de Minas aí, por favor, Cláudio. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Glória a Deus. Meus irmãos, o velho homem, que é o nosso homem antes da conversão, ele morreu. Ele foi crucificado com Cristo naquela cruz. Nós precisamos entender isso. As pessoas às vezes dizem: olha, eu nasci assim, eu vivo assim e eu morrerei assim. Isso não é de Deus. Isso não é bênção. Se nós morremos, ressurge quem? Um novo homem, impelido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja precisa entender. Não é o que você faz na igreja, meu irmão. Você pode lavar a igreja, você pode limpar a igreja, você pode podar a grama da igreja, você pode pintar as paredes da igreja, você pode dar até a tinta. Mas se você não nasceu de novo, você não é um cristão. Não é pelo que você faz. Quando eu cheguei no Kennedy, eu não tinha experiência de pastoreio, né? E eu queria que todo mundo fosse tratado por mim, eu queria segurar todo mundo. Eu pensava que eu segurava ali, que eu segurava aqui, eu ia na casa de um, ia de madrugada no hospital, ia tal, levava comida para não sei quem, levava... O que aconteceu?
Eu parei de me abastecer de Deus. Eu tentei resolver problemas. Não funciona. Nós precisamos entender uma coisa. Não é pelo que você faz que você vai demonstrar um cristão, mas é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Olha, as igrejas confundem e os pastores estão ensinando erradamente que é você quem se chega, que é você quem faz, que é você quem toma as iniciativas, que o importante é o que você faz, não, o importante é o que Cristo fez. Ele foi à cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressurgiu e Ele venceu a morte. Por isso nós temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Então, se nós olhássemos mais para Cristo e menos para nós mesmos, nós seríamos outro modelo de cristão. Eu queria que você entendesse uma coisa, meus irmãos, nossa morte com Cristo é um fato consumado, ou deveria ser consumado. Nós, quando passamos pelo batismo, nós estamos falando isso, eu morri, eu fui sepultado com Cristo, e agora eu ressurjo um novo homem. Nós estamos professando a nossa fé exclusivamente em Cristo Jesus. Meus irmãos, por que isso não chama a atenção da igreja? Isso deveria ser o clímax da vida do cristão. Como diz a palavra hoje, top, né? É o top da vida do cristão, é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e que o sacrifício é de Jesus Cristo. Perfeito. Isso me dá a vida eterna. Nós estamos com os nossos olhos nos homens. Nós estamos com os nossos olhos nos músicos cristãos. Nós estamos com os nossos olhos nos pregadores cristãos. E os nossos olhos deveriam estar em Cristo Jesus, porque lá há salvação. Aqui não há salvação. Lá há salvação. Em Cristo Jesus há salvação. Meus irmãos, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Você vê o cara passar pelas águas, a professar sua fé em Cristo Jesus e sair fazendo as mesmas coisas por aquela porta. Aí ele fala, não, aqui tem um processo. Não, processo de santificação, de conversão, não. Ah, você está convertendo? Tá, então você não é convertido. Aí eu estou num processo de conversão. Ah, perdidão. Tu é um perdidão, quase salvo, totalmente perdido. Agora, a santificação é um processo. Pela palavra, eu vou sendo santificado, eu vou sendo podado pela palavra do Senhor, eu vou sendo transformado de fé em fé e de glória em glória, pelo poder e pela atuação do Espírito Santo na minha vida. E ela se torna cada vez mais parecida com o caráter de Cristo. E quando as pessoas olham, cada dia mais que elas olham para mim, eu vou me parecer mais com Cristo. E é interessante o que acontece aqui, é totalmente diferente. O cara vem aqui, batiza, converte, no primeiro dia está pegando fogo, no segundo dia está morno, no terceiro dia está frio. E quanto mais passa o tempo, menos ele se parece com Cristo Jesus, porque não houve o novo nascimento. Porque não há o selo do Espírito Santo na vida dele. Por isso, cada vez ele anda para longe de Cristo. Então as igrejas hoje são assim, olha meu irmão, se você quer batizar, dê o seu nome e você será um cristão. Será um cristão porque passou pelas águas? Ah, meu irmão, tem uma ficha de decisão aí na frente do seu, até do banco do que está na sua frente. Você preenche essa ficha e você entrega a sua vida para Jesus. Isso é uma mentira. Isso não é bíblico. Não existe ficha de decisão. Não existe isso, procure na Bíblia e você verá que não existe isso. A decisão ocorre quando você é tocado pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece na sua vida que você participa? Você participa de uma resposta. Sim, eu serei agora guiado pelo poder do Espírito Santo e toda a minha fé está em Cristo Jesus. Mas é Cristo quem te chama. Eu queria que você entendesse uma coisa. Este assunto é um assunto que nós devemos conhecer. Se você for em qualquer igreja evangélica hoje, e você fizer uma enquete, uma pesquisa, e você perguntar, o que é
justificação. O que é salvação pela graça? O povo não vai saber te responder. Não todos, mas grande parte. Meus irmãos, se essa verdade dominar a nossa mente e o nosso coração, se nós soubermos que há uma justificação em Cristo Jesus, se nós soubermos que Cristo foi crucificado e o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, nós andaremos por essas ruas de Poços de Caldas de maneira diferente da que temos andado hoje. Meus irmãos, quando você começa a errar todos os dias nas coisas simples, e você não corrige seu erro, e o Espírito Santo te falou que você está errado, você está dando uma prova muito grande para o mundo, que Jesus não é a essência da sua vida. Quem de nós que não erra? Mas quando nós insistimos nos mesmos erros todos os dias, e tentamos justificá-los, nós estamos dando uma prova mais do que suficiente para que o mundo saiba que nós não nascemos de novo. O erro, ele deve trazer ao nosso coração um arrependimento tão profundo, uma tristeza segundo Deus, diz a palavra. Não um remorso. Remorso quem teve foi Judas. Isso aí se chama tristeza segundo o mundo, que levou Judas a si. Uns falam enforcar, outros falam que a árvore quebrou, ele caiu lá embaixo e foi espedaçado, né? Porque a Bíblia diz que ele cai lá no fundo. Eu não sei. Eu sei que Judas não teve a tristeza segundo Deus no seu coração. Eu sou um pecador, e talvez o maior daqui dentro hoje. Talvez o maior. Vocês não me conhecem e eu não conheço vocês como vocês se conhecem. Principalmente, Cristo nos conhece. Eu posso ser o pior aqui, mas eu tenho tentado buscar a Deus. Eu quero que essa seja a sua vida também. Segundo lugar, o que nós devemos nos considerar? Meus irmãos, um passo para a santificação é nos considerar mortos para o pecado. Cantamos várias músicas de santificação. Várias músicas aqui. Falamos da santidade de Deus e falando para Deus nos santificar. Mas é interessante que nós precisamos ter essa decisão. Quanto mais nós nos consideramos mortos para o pecado, mais então nós vamos o quê? Caminhar nesse processo de santificação. Meus irmãos, se nós estamos mortos para o pecado, nós não vamos atender às suas ordens. Olha, todos nós, antes de nós nascermos de novo, nós tínhamos uma área da nossa vida que nós éramos peritos no pecado daquela área. Correto ou não? Eu não sei qual é, mentira, lascívia, prostituição, várias áreas, idolatria, várias áreas. Talvez você tenha uma, eu tenho outra. Mas o que acontece? Se nós nos consideramos mortos para o pecado e entramos no processo de santificação, aquela brecha vai ser fechada. Correto ou não? Pode não ser no dia, mas ela vai ser fechada. Ela vai ser fechada através da oração. Eu tenho que cuidar dessa brecha que tem, dessa fragilidade. Se nós fôssemos notar nessa parede, aqui, desse lado desse templo, eu não gosto de falar igreja, porque a igreja são vocês, somos nós, né? Mas a parte mais frágil qual que é? Mais fácil de nós entrarmos aqui? A porta. Não é verdade ou não? Então é aqui que eu preciso vigiar. Eu vou pôr a sentinela aqui no meio desse muro? Não, eu vou pôr a sentinela aqui. É lógico que eu vou passar aqui com a sentinela, mas ela vai priorizar para o lugar mais frágil. Nós temos na nossa vida brechas que nós precisamos fechar com a santificação. Quando nós fomos chamados pelo pecado daquela brecha, nós temos que nos ajoelhar. Ô, meu irmão, se o pecado vier te convidar naquele lugar, naquela fraqueza, você se ajoelha, repreende esse inimigo e se dobra diante de Cristo Jesus. É um exercício simples, não é verdade ou não? Mas é um exercício muito valoroso para a sua vida. É um exercício prático. Porque eu não vou atender às suas ordens, pecado. Porque para você eu estou morto. Vocês viram como é que a gente pode ir aprendendo coisas com a palavra do Senhor? Viram?
Eu já falei aqui daquela mulher que deu aula para mim na escola bíblica, quando eu era adolescente, né? Chamava a senhora Margot, lá na igreja metodista. Ela falou que os garotos, quando vissem uma mulher na rua Assis Figueiredo, que ele achasse que aquela mulher estava muito bonita, e que ele tivesse o perigo de cobiçá-la, ele deveria baixar a cabeça e falar, sai capeta, e continuar baixando com a cabeça baixa. E é interessante que essa pequena lição eu nunca mais esqueci. Por que eu não esqueci? Porque ela serve para a minha vida. E talvez sirva para você numa outra área. Correto ou não? Então nós temos que entender que nós não precisamos mais obedecer às nossas paixões. Lá atrás, nós tínhamos o quê? Paixões. Essas paixões, elas não devem mais ser obedecidas. Vamos ler o versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que significa isso? Não está mais debaixo do controle, do domínio do pecado. Então agora nós vamos caminhar. Qual é a área da sua vida que precisa ser tratada? Não é para você levantar a mão e falar. Mas tem uma área de sensibilidade na sua vida? Invista mais tempo de oração. Invista mais em decisões. Você não precisa mais obedecer às suas paixões. Você não está escravizado pelas suas paixões. Vamos, eu estou lembrando de um texto aqui, lá em Efésios. Vamos ver se eu localizo ele aqui. Efésios capítulo 2. Se eu estiver errado, vocês me perdoem. Eu não vou falar que eu sou homem bom, porque bom é Deus. Eu sou homem falho. Versículo 11, 12 e 13. Quem pode ler para nós aí? Efésios capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Meus irmãos, olha a obra que Jesus fez na sua vida. Você naquele tempo era considerado pelos que se dizem religiosos que você era um perdido. Mas agora Jesus te salvou, fez uma obra verdadeira, não a obra igual o povo fala, eu sou batizado. É a mesma coisa que eu sou circuncidado, né? Mas não é nada, eu sou batizado, mas não é crente. Mas olha agora, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, separado do povo de Deus, estranho às alianças da promessa em Cristo Jesus, não tendo esperança e sem Deus nesse mundo. Era assim que nós caminhávamos. Mas, que diz agora, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados. Não somos nós que nos aproximamos, mas somos aproximados pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que faz a obra na nossa vida, não somos nós. Ah não, agora eu vou ser bonzinho, eu vou para Cristo. Não, você não vai a Cristo, você está morto nos seus delitos e pecados. Cristo vai a você e te atrai pela cruz. Então se você é salvo, meu irmão, não há mais como viver, segundo aqui no versículo 3, olha o que diz no versículo 3 desse mesmo capítulo. Entre os quais também, os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira também com os demais. Como é que nós andávamos antigamente? Fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Meu irmão, esse cara sou eu. Não é aquela música, não.
Esse cara sou eu era esse cara. Eu estava dentro da igreja, assistindo um culto, eu era assistente de culto, assistia o culto, e estava pensando como é que eu ia pecar depois. Era assim a nossa vida antes de Cristo. Assim éramos nós. Mas agora não somos mais. Não precisamos mais obedecer às paixões da nossa carne, às inclinações do nosso coração. Por quê? Porque nós fomos libertos, nós somos livres. Eu gosto muito de cantar aquele cântico lá. Como é que chama? Somos livres. Livres. Não. Aquela outra. Que no final canta Alvo como a neve. Sangue. Seu sangue. Leva-me além, não é? Irmão, nós dois estamos velhos, né? O senhor fez quase 50 anos. Eu já passei de lá. Irmão, eu acho que não tem muita coisa para nós, não. Nós temos que aproveitar esses últimos dias. Carregar o chumaço de algodão no bolso, né? Compra daquele colorido, viu, irmão? Agora é o seguinte. Irmão, nem a roupa de baixo não vai, né? Só de cima, o povo economiza até nisso. Fomos libertos. Somos livres. Tem um determinado momento dessa música que nós cantamos, né? Que somos livres. Por quê? Jesus nos libertou. As algemas do pecado foram rompidas em Cristo Jesus. Os grilhões do pecado caíram pelo chão. Olha a obra de Jesus. Como eu posso falar que sou salvo se eu não tenho paixão pela palavra, se eu não tenho desejo pela palavra, se eu não considero que eu estou morto para os meus pecados, se eu ainda espero todo mundo ir dormir para acessar pornografia na internet, se eu espero todo mundo sair para eu fazer as coisas erradas e amar as coisas erradas e viver, não há salvação na minha vida se é assim. É a maneira com que eu vivo, como eu vivo. As pessoas estão equivocadas. Quando a tentação bater no seu coração, ela vai trazer encantos, ela vai trazer apelos, ela vai trazer delícias para a carne. A tentação não vai vir assim, peca que você vai morrer no inferno, não vai. Ela vai falar, olha, isso é legal, isso é bom, isso vai te trazer prazer. E o que você vai responder? Eu estou morto para o pecado. Meu irmão, a tentação vai vir sobre mim e sobre você. Tiago diz isso, depois do versículo 12, se não me engano. Mas o que nós não podemos deixar? Ela conceber, gerar e dar luz. Então, se a tentação vier, sai, Satanás, eu estou morto para o pecado. Vocês entenderam ou não? Essa luta é diária. Terceiro lugar, versículo 13 do capítulo 6 de Romanos. Quem pode ler para nós? Ivan, se você não fizer a promoção do picolé, o negócio não vai. É o 13? 6,13. Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém. Bom, nós sabemos agora que fomos crucificados com Cristo. Amém? Nós consideramos que os nossos corpos estão o quê? Mortos para o pecado. Então, o que nós precisamos de oferecer ao nosso corpo? Como os nossos membros? Como membros de justiça. Então é o seguinte. Por que eu não deveria estar naquele show ontem? Porque os meus membros são membros de justiça e meu corpo deve render graças ao Senhor. Por que eu não devo entrar em tal lugar? Hoje eu estava cedo na padaria, eu fiz um projeto com a minha família, e domingo eu não estou para ninguém às 8 horas da manhã, a não ser que Deus me chame de maneira emergencial. Eu vou tomar café com a minha família. Gente, isso é barato, eu pago R$10. Mas é algo precioso, principalmente no meu casamento. É um compromisso que nós temos. Então a gente vai lá na Big Pão, senta lá, um pingado, um pão na chapa e tal. E a gente conversa. E eu estava falando, se eu fosse dono dessa padaria, eu iria tirar essas músicas, ia tirar aquelas bebidas alcoólicas, eu ia colocar louvores ao Senhor.
Hoje eu estava lembrando daquela música Maranata, quando eu estava tomando meu cafezinho lá. Eu não sou contra a música, não, eu gosto das músicas, elas me tocam também, elas trazem mensagem importante. Eu só acho que as pessoas substituem a música para não orar, elas substituem a oração pela música e substituem a leitura da palavra pela música. Então, por isso que eu sou contra nesse sentido. Eu falei, olha, um negócio desse aqui no centro de Poços de Caldas, podia pôr uma música que glorificava a Deus, tirar aquelas bebidas alcoólicas da prateleira, correto ou não? E ainda colocar alguns versículos ali, alguma coisa assim. Interessante, né? Como tem sido bom para mim esses domingos, 8 horas da manhã, esse compromisso que eu tenho. Preciso tomar um simples café ali com a minha família. Mas como a gente sente necessidade que Deus fosse exposto ali, apresentado ali às pessoas que entram naquele comércio. Então nós oramos, mas falta muito mais. Falta muito mais que a gente pode apresentar ali, Cristo Jesus. Então eu sugiro que vocês tenham programações com a sua família, para que o nome do Senhor seja engrandecido através desse comportamento também. Mas creio que ainda falta muito. Nós precisamos avançar. Nossos membros são membros de justiça. Se nós tivermos um estabelecimento, nós não devemos vender bebidas alcoólicas. Se nós tivermos um estabelecimento, nós não devemos pôr essas músicas do mundo. Nós devemos fazer com que Cristo seja manifestado naquele local. Com que Cristo e a sua palavra sejam expostos ali, para que, porventura, alguém receba e creia pela atuação do Espírito Santo. Então eu e você precisamos oferecer os nossos membros como os membros de justiça. Gente, coisa que eu mais gosto é acordar e olhar na fresta da janela para ver como é que está o dia. Tem aquelas, a janela de casa não fecha, ela abre, ela perdeu a coisa, ela abre. Então quando a gente esquece a chave, nós pula a janela. Se o meliante for, ele vai pular a janela para não arrebentar a porta, já deixa a janela aberta também. Mas às vezes ela passa um pouquinho do ponto, então você vê como é que está o dia. Hoje está cinza, mas é o dia que Deus fez para nós. Nos alegremos nesse dia. Amanhã pode estar sol, é o dia que Deus fez para nós. Então como é que nós vamos oferecer o nosso corpo ao Senhor nesse dia? Como sacrifício santo, agradável a Deus? Como algo que renda louvores ao Senhor? Como os meus membros eram oferecidos como membros de injustiça? Eu ia a locais que não deveria ir, que não há louvor ao Senhor. Eu fazia coisas em que não expressava adoração ao Senhor. Eu falava coisas em que não havia adoração ao Senhor. Então, eu chamo a sua atenção. Você tem usado os seus membros para justiça, para a glória do Senhor? Meu irmão, desculpa, eu não estou querendo ser legalista, mas você não vai me ver na fila de um cinema. Até porque não tem filme que glorifica a Deus lá, tem? Se tiver, você me chama, eu vou. Mas eu não vou gastar 2 horas da minha vida e mais 30 pila, onde não vai haver a glória do Senhor. Eu não vou gastar esse tempo e mais 30 reais. Isso não é legalismo. É que não tem nada lá que fale da glória do meu Deus. Não tem nada lá que possa glorificar a Deus. Eu prefiro ir chamar a minha família e alguns irmãos, sentar lá no Parque Municipal, a gente levar lá um lanche lá e falar da glória de Deus, não é verdade ou não? É muito melhor. É muito mais saudável para a nossa vida. Meus irmãos, nós de primeiro éramos instrumentos de iniquidade. Hoje nós somos instrumentos de equidade. Nós vivemos para a glória do Senhor. Assim deveria ser a nossa vida. E eu chamo essa igreja a buscar oração. Eu chamo essa igreja a se oferecer a Deus. Não a ministério, gente. Ministério é acessório. A não ser que Deus te chame especificamente para alguma coisa. Eu tenho certeza que Ele vai te chamar para fora. Aliás, igreja, eclésia, chamados para fora, né? Talvez Ele vai te chamar para dar a vida lá no Iraque. Ou nessa ilha lá que só tem os caras que dão flechada. Não sei. Mas ofereça a sua vida. Ofereça tudo que você tem para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Que essa manhã seja uma nova oportunidade que você tenha de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus.
Que essa manhã seja uma manhã de esperança na sua vida. Meus irmãos, o reinado da graça nos faz verdadeiramente livres. Você não é mais escravo daquilo que você fazia, você foi liberto em Cristo Jesus. Você pode viver e caminhar nas asas do Espírito, como nós cantamos aqui também. Você pode caminhar nas asas do Espírito. Não deixe o seu tempo ser perdido com coisas que não glorificam a Deus. Não deixe a sua vida ser oferecida a coisas que não glorifiquem a Deus. Lembre, eu e você estamos mortos para o pecado. Ele virá ao nosso ouvido e ele dirá, vai que é bom. Como diz lá, ó, sai que é tua, Tafarel, né? Eles falavam isso, né? Sai que é tua, vai pecar com gosto. Não, sai Satanás, porque eu estou morto para o pecado. Amém? Todos os irmãos que necessitarem de um aconselhamento em particular, em alguma área, eu, os pastores, nós estamos aqui todos os dias, 7:30 da manhã. A gente ora até às 8 horas, mas nós estamos à sua disposição. Se você falar, olha, nessa hora eu trabalho, então você marca uma outra hora, tá bom? Nós estamos aqui para servir vocês, para orientar vocês segundo a palavra de Deus. Então nós estamos à sua disposição. Você fala, olha, eu só posso à noite, então nós vamos marcar o horário para a noite, vamos atender você. Você pode usar disso que você tem aqui. Nós estamos a serviço dessa igreja, para que essa igreja cresça na palavra de Deus. Tá bom? Ah, não, eu só posso às 3 da tarde. Pode ficar tranquilo. Nós vamos arranjar um jeito de atender às 3 horas da tarde. Tá bom? Então, não tente lutar isso sozinho. Vamos lutar junto. Amém? Nós vamos orar? Irmã Rosilda, a senhora vai vir orar hoje? Em nome de Jesus? Olha para o Samuel, que ele estava com os cacuetes ali. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, que estamos aqui na casa do Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra que foi trazida em nossos corações. Abençoa, Senhor, cada um de nós aqui. Amém. Nos livre de todos os mal, de todos os perigos. Abençoa também o culto logo à noite, Senhor. Obrigado por tudo. Nos leve em paz e segurança. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a paz do Senhor. Olha para esse cachorrinho aí do lado, tá bom?